Bem-vindo, Walter, agora aqui virtual, mas um dia destes real, para connosco abrires uma garrafa desse vinho, de outro vinho e brindarmos a todos nós, à nossa saúde e à fotografia. Portanto, a palavra é tua, a sala é tua. Ok, vamos lá. Então, boa noite a todas e a todos. Eu tenho sempre alguma dificuldade em ser organizado a falar, sobretudo do meu trabalho. Eu sou muito mais organizado a falar do trabalho dos outros do que propriamente do meu. Mas não foi por isso que eu escolhi um trabalho concreto de um livro, de um livro editado há pouco tempo. Foi porque me pareceu que também os tempos estão de feição, infelizmente, a este tipo de, ao porquê desta abordagem neste trabalho. Portanto, eu hoje vou-vos apresentar um projeto, ou seja, um portfólio que deu um livro que se chama Boca. Este portfólio foi editado, este livro foi editado pela Associação Terceira Pessoa, uma associação de jovem de Castelo Branco, e que está integrado num projeto, portanto, mais largo, que se chama Rastro, que é um projeto multimédia, portanto não tem só fotografia, também tem dança nesse projeto, que é Rastro Clarão, e agora já não consigo saber o outro. O resto, eu digo sempre que eles vão me matar um dia destes que eu nunca consigo dizer tudo. Mas que o desafio nesse projeto era pensarmos a partir da literatura do escritor do Rui Nunes. Portanto, um escritor que começa ainda, portanto, finais dos anos 60, princípios dos anos 70, considerado para uns um escritor de culto, para outros um escritor maldito, para outros poeta, para outros não é poeta, ou seja, também não é um escritor, para aqueles que conhecem sobretudo, não é um escritor completamente dentro de caixas bem arrumadas. E é isso que eu gosto, portanto eu conheço o trabalho de escrita, desde a poesia, portanto, poesia, prosa, ensaio, romance, seja o que for, do Rui Nunes desde meados, entre meados e finais dos anos 70 do século passado. Portanto, quando eles lançaram o desafio para pensar um projeto à volta da escrita portanto, do Rui Nunes, para mim, o primeiro ímpeto foi aquele que eu acabei por seguir, foi, de facto, eu acabei por reler 2 ou 3 livros do Rui, li um novo dele e foi do estilo dizer, portanto, não tenho que estar pegado completamente à sua escrita, tenho é que me soltar dela e ou ir ao arquivo procurar imagens ou produzir imagens novas, digamos assim, portanto ir à procura de imagens que me permitissem fazer um discurso que tivesse a ver com todo o universo, digamos, da escrita do Rui Nunes. Bom, optei por fazer um mix foi nas 37 imagens que compõem o projeto, portanto o livro, das cerca de 1000 que eu selecionei anteriormente, entre arquivo e produção propositada, portanto terminei com 37, o que esteve sempre dentro da minha cabeça foi um, um diálogo, digamos assim, se quisermos, com o universo da escrita do Rui Nunes, que foi muito mais aquilo que me interessou.
portanto, isto resultou numa exposição, em que também está a Susana Paiva com um trabalho e está o Rui Deus Monteiro também com outro trabalho, portanto isto em termos de artes, digamos, portanto, de artes visuais, ou seja, da fotografia. E ao mesmo tempo, portanto, cada um de nós teve um livro dentro do projeto, que estão editados, portanto, quem os quiser adquirir pode contactar a terceira pessoa e adquiri-los, porque tirando em Lisboa, na STET, não está, portanto não há nas FNACs, não há no tipo de livrarias, por causa no Porto, neste momento não tenho a certeza se há algum sítio onde é que ele se possa adquirir sem ser através da terceira pessoa. Eu, como não gosto muito de falar assim no seco, também não gosto muito de falar a acompanhar imagens, não vai ter que ser, portanto vou passando imagens, elas têm uma organização que eu lhes dei, portanto de início. Eu penso que ainda vou fazer uma outra coisa antes, que eu, se estiver aqui, se calhar não tenho, não tenho. Ia-vos dizer que vos ia ler um texto, mas não o tenho cá, não o tenho aqui à mão, porque eu quando foi para fazer este trabalho acabei por escrever um texto que digamos que foi a minha bengala para construir o resto do portfólio. Estava a ver se eu tinha aqui, desculpem lá, porque se eu tivesse, ele é um texto muito curto, eu mandei-o também à Manuela e ao João, mas pronto, depois poderão pedi-lo, caso vos interesse, que foi o porquê de chamar a boca e o porquê de entrarmos por aqui. Ora bem, este trabalho abre com uma imagem que é algo que tem muito a ver com o meu trabalho também, que é, digamos que uma espécie de... Não é uma espécie, eu trabalho muito desde o início a questão de uma ligação, eu sou completamente ateu, portanto não tenho problemas em relação a isto, mas uma ligação ao religioso, ao que nos mantém ligados à terra, àquilo que as pessoas queiram saber. E entro com uma imagem que é um fragmento de uma peça do escultor do Manuel Rosa, que para mim tem um pouco a ver com aquela metáfora, portanto, viva, que é nascemos do pó, acho que é assim, eu estou a pensar alto só, e ao pó volveremos, ou seja, enquanto estamos vivos vamos fazendo aquilo que queremos, aquilo que podemos, e mais tarde ou mais cedo, depois da morte, portanto voltaremos a ser pó e voltaremos a ir para um sítio qualquer, que eu não estou muito preocupado com essa questão, mas interessa-me este lado, digamos, de olhar para as coisas através de um ADN, se quisermos, que tem a ver com o nosso país, portanto com a nossa matriz cultural, e que, portanto, onde existe sempre a questão, portanto, um peso religioso muito grande. Portanto, a primeira imagem tem a ver com isso, e depois, pimba. Pronto, depois trabalho, sobretudo, eu uso muito as metáforas, através da luz, através do movimento, através daquilo que está escondido e não aquilo que... Para mim é muito mais interessante, se quiserem, o que está escondido por trás das imagens do que propriamente que elas nos mostram. Eu costumo dizer que a aparência da realidade não me interessa absolutamente nada. O que me interessa é a realidade dessa aparência.
isto um pouco por miúdos, é o que me interessa a mim, de facto, normalmente, é o que está por trás das imagens, o que está por trás daquilo que nós vemos diretamente, ou aquilo que nós queremos retirar daquilo que nos é apresentado. Portanto, eu tenho uma leitura das minhas imagens, obviamente, por isso é que as uso, mas tenho uma outra coisa que prefiro sempre, que é, quando eu apresento as imagens, quer em exposição, quer em livro, é deixar uma liberdade total ao receptor para e fabular ou criar histórias através delas. A primeira imagem é esta, e tem muito a ver com esse lado de viemos do pó e ao pó volveremos. Portanto, uma coisa muito bíblica, mas tem a ver com isso. E, de facto, esta imagem faz parte de um fragmento, manipulado por mim depois, de uma escultura do Manuel Rosa. Pronto, aqui é aquele lado que eu não falo muito sobre ela, portanto eu digo que a luz para mim é uma coisa fundamental nas imagens. Quando ela não tem, sou eu que eu faço com flash, ou então aproveita que existe. Todo o resto funciona como metáforas e funciona em ligação direta com muito dos livros do Rui, com muitas das passagens, do lado, digamos, se quisermos mais ligados à vida, mais poéticos, se quisermos mais ligados à morte, sobretudo em relação às questões contemporâneas europeias, portanto Auschwitz e outros problemas que nós infelizmente continuamos a manter neste velho espaço a que chamamos Europa, tentamos ser civilizados, mas passamos a vida em guerras civis, que é uma chatice quanto a mim. Pronto. Há muitas coisas no livro do Rui que têm a ver com um certo lado, se quisermos, de expiação, de enfrentarmos os nossos lados mais negros, de expormos as nossas cicatrizes, as nossas feridas. E eu uso muito o fogo para falar de coisas que me vão no interior, que me levam muitas vezes a pensar em coisas que algumas vezes inclusive são autobiográficas, mas eu penso que é uma coisa comum à maior parte dos fotógrafos, que é quando não estamos a fazer trabalhos autobiográficos, mesmo sem termos consciência deles muitas vezes, ou sobretudo sem o querer dizer, o que é perfeitamente aceitável e humano. Portanto, continuamos, se quisermos, com as nossas cidades, as cidades fantasmas, as cidades ventradas, as cidades de cicatriz, o inaudito e o diabólico, se quisermos. Gosto muito de trabalhar estes lados e procurar imagens. Portanto, eu não vos vou dizer quais são as imagens que eu produzi propositadamente para o projeto e aquelas que fui buscar ao arquivo. Mas eu penso, assim de cabeça neste momento, porque o projeto já foi feito há um ano, há mais, eu penso que a coisa está com mais imagens produzidas de propósito que aquelas que fui buscar ao arquivo. Se não, estão muito equilibradas, mas pronto, é o que dá. Pronto, podemos falar de amor com espinhos. Este trabalho tem uma coisa que é, eu não tenho imagens exclusivamente em Portugal. Haverá 2 ou 3 que
que eu não o fiz, portanto, nem sequer foram feitas no espaço europeu. Esta, por exemplo, que estão a ver, vem da Tunísia. E a chamada Revolução de Veludo, com todos os seus espinhos e com todas as declarações de amor que possam haver. A doença, as marcas dela, sobretudo, podem estar em muitos lados. Neste caso, estou num lado de uma pessoa que me é muito próxima. Portanto, posso dizer que este é o meu filho, que na altura tinha varicela. E ele não está aqui porque é meu filho, de maneira nenhuma, ou seja, tenho montes de trabalhos em que ele aparece, e aparece por condão, se quisermos, quando eu o fotografei, encarnava de alguma maneira algumas coisas que eu tinha na cabeça, não para usar de imediato, ou sequer para usar, mas naquela que é assim, ok, certo, poderemos mais tarde ou mais cedo vir aqui, ou não. Portanto, e aqui, o miúdo que neste momento tem quase 18 anos, portanto aqui é muito, muito pequenino, mas vai para o lado, portanto também uma coisa muito no Rui Nunes, que tem a ver com a dor, com a doença, com esse lado, e pronto, está aqui, não esconde que é o meu filho. O resto são aquelas metáforas que nós podemos arranjar para a Europa. Uma Europa muito composta, uma Europa muito civilizada, mas com todos os seus lados escuros, e muito difíceis de perceber por algum tempo. Portanto, esta imagem tem muito a ver com isso. Continuamos na Europa, se quiserem, sobretudo numa Europa que eu quereria acreditar que era capaz de dizer não aos fascismos, não aos totalitarismos, não ao stalinismo, não a qualquer ismo que torne o ser humano escravo, que torne o ser humano fora dos seus direitos em pleno. E muitas vezes apetece-nos dizer stop, ou parem, ou apetece-nos dizer aos políticos vão brincar para o outro lado. Eu, quando digo aos políticos, eu considero-me um político, mas não é esta política enquanto exercício nobre de gestão de poder, enquanto exercício nobre de tentarmos construir um mundo melhor para todos os homens e mulheres, é estes políticos que se arranjam e que nos tentam minimizar e amesquinhar diariamente. Continuamos, portanto, com aspectos de negação, se quisermos. Eu não vos vou dar muitas vezes, ou seja, mesmo isto que eu vou falando não é propriamente a interpretação, se quiserem, das imagens que eu estou a passar. Digamos que é um discurso muito, muito livre em relação ao meu próprio trabalho. E neste caso na ligação com a escrita do Rui Nunes. Pronto, aqui temos um autorretrato, coisa muito rara nas minhas coisas. Eu tenho 2 autorretratos conscientes, tenho um em que sou eu mesmo e que fez parte de um projeto que tinha a ver com o autorretrato, e este, se quisermos, um pouco quase que a brincar com aquela ideia que existe, que todo fotógrafo, nem que fosse só uma vez, fotografou uma janela.
E esta janela que o fotógrafo fotografou vai ser uma janela que nunca mais o vai abandonar. É a sua ligação ao mundo, se quisermos. E aqui, pronto, a janela ocupa quase todo o meu rosto, no meio destas teias, desta quase ruína. Pronto, imagens de solidão, imagens de abandono, imagens de festa, se quiserem. Também podemos ter as imagens quase que do caricato. Um animal travestido, e penso que não está muito feliz com isso, mas pronto, é com ele, não é comigo. É sempre, uma escada pode ser a nossa saída, pode ser a hipótese de sairmos do charco, de sairmos de algo sujo, claustrofóbico, do que queiramos, mas não deixa de ser uma escada. E pronto, depois também temos outra coisa, não é? Uma coisa que é muito importante para mim. As mulheres são algo muito importante na minha vida, no meu equilíbrio, e eu gosto de as fotografar sem violência, mesmo que seja de costas. Vestígios, rastros, se quisermos, bocados de violência. Temos muito disto na nossa vida, na nossa sociedade, e eu gosto muito de trabalhar muitas vezes com este lado, digamos, escondido. Continuamos com o nosso acerto ou desacerto com o mundo que nos rodeia, com a nossa relação com os animais e se quisermos, com os prémios que muitas vezes queremos deles. Este lado de nós termos entre nós, felizmente, várias culturas, vários povos, nos aceitarmos, é uma coisa que me interessa muito. Sobre esta não vou dizer nada. Talvez se lembrem do Afeganistão. Este é dos poucos retratos que eu tenho, digamos que, se calhar tirando o meu filho, neste trabalho não tenho assim muitos retratos em que haja este lado mais presente e mais efusivo, em que a beleza está em diálogo com muitas outras coisas. E cabe a cada um de nós separá-las ou juntá-las. Não sei se lembram do Antonioni, Blow Up. Não sei se lembram da Primeira Noite. Não sei se lembram de várias histórias de cinema, de encontros, desencontros e de olhares de espanto e de encantamento, se quisermos. E pronto, já que a camarada estava a dizer que eu gosto muito de comer bem, é verdade. Há uma coisa que é assim, não é propriamente o que eu gosto mais, lagostas, mas
esta luta interessa-me muito. O caricato, por vezes, é confrangedor e é difícil de usar, é difícil de enquadrar, e quando não se enquadra bem, passa a ser só caricato. Esta imagem eu não quis que fosse só o caricato, é uma imagem de festa, mas também é uma imagem do tempo que vivemos e que nos pode remeter para uns séculos muito antes. Portanto, restos de festa, restos de aniversário. É o que quisermos. E pronto, como se vê à festa, não há festa sem comida, e cá temos. Eu não faço homenagens a nada com imagens, mas há fotógrafos que eu gosto, que sempre gostei, e que por vezes, sem eu querer, estou a construir imagens muito próximas daquilo que eles construíram anos 50, 60 do século passado. Sexo, violência, sexo, amor. É o que quisermos. E as imagens de sexo também podem aparecer sublimadas noutros lados, como podem ver aqui, e podemos falar disso sem termos diretamente a referência. E dessa violência dos eunucos. E o jogo do simulacro. E mais uma vez, voltamos à ruína e voltamos à religiosidade, se quisermos, e às novas tecnologias e a tudo aquilo que a gente queira. Com uma cruz às costas é o que muita gente diz que transporta durante a vida toda. Eu tento não transportar nada. Pois, Auschwitz, sim, as câmaras de gás. Não precisamos lá ir, podemos construir imagens assim. Podemos construir imagens assim, câmaras de gás. E podemos ir aos cemitérios, mesmo com sacos que digam Nova Iorque. Podemos ter uns pés como o Cristo, da pintura, que eu tanto gosto. E podemos ter os rockets e as bombas a cair ainda hoje, infelizmente, na faixa de Gaza e na Palestina. Podemos ir fabulá-las através de outras coisas, inclusive através de imagens de festa. E podemos acabar com um território marcado ou por cemitérios ou por igrejas. Estas são as 37 imagens que compõem o meu trabalho Boca. A seguir podemos falar. Eu poderia começar talvez fazendo a pergunta. Diz-me. Foi uma proposta que te fizeram, esta de associares toda esta problemática aos textos daquele autor? Como é que foi este encontro com esta associação? O encontro com esta associação, portanto, a terceira pessoa é uma associação de jovem, relativamente jovem, em Castelo Branco, em que eu já fiz, portanto, três ou quatro coisas com eles, não faço mais porque não tenho tempo, mas é de alguém que eu gosto mesmo muito e acredito muito no trabalho deles. Eles trabalham, portanto, quer o
o Nuno e a Ana, portanto, que são um casal e que, portanto, trabalham em conjunto, portanto, inclusive enquanto performance no campo da dança. E tem todo um trabalho com jovens, com a comunidade, que já vem de há anos e que eu acompanho, e acho extraordinário o trabalho deles, feito fora dos holofotes, às vezes quase sem apoio nenhum. E quando eles tiveram esta ideia de se meter, entre aspas, com o trabalho de Rui Nunes, abordaram-me se eu estaria disposto a isso, e eu disse imediatamente que sim, portanto que era um autor que me interessa muito, que me interessava e que continua a interessar muito, que continuo a ler, e que de alguma maneira eu encontraria saída para uma resposta que não fosse, digamos, de copy-paste, ou seja, de ter que ir buscar frases e meter fotografias, nada disso. Portanto, o que me interessou, tal qual como eu disse no início, foi, conhecendo eu o universo da escrita do Rui Nunes, fugir dela e construir um portfólio que dialogasse com ela constantemente. O livro tem um texto de Eunice Ribeiro, que eu acho francamente muito bom, não é por estar no meu livro, inclusive também de contextualização, portanto, do universo do Rui Nunes, aqui também com as minhas imagens, e é daquele tipo de desafios que às vezes podem ser uma armadilha, no nosso trabalho, que é, eu digo que podem ser uma armadilha porque podemos ter digamos, com um certo facilitismo de pegar em frases, e quase como se faz em alguns maus livros de poesia com imagens, que é arranjar imagens para aqueles poemas. Portanto, eu costumo dizer, não só a fotografia não é boa, como o poema também não. Porque se uma coisa precisa da outra para se explicar, não faz sentido nenhum, portanto não acredito nem numa coisa nem noutra. E daí que, pronto, eu falei-vos muito livremente das imagens que fui projetando. Se vocês lerem os livros do Rui Nunes, vão ver que de alguma maneira encontram ecos daquilo que eu fui dizendo, e foi muito por aqui, portanto foi muito através dos ecos, e não com referências diretas, que são aquelas que não me interessam, porque senão acho que seria, não só as minhas imagens também não seriam muito boas, como estaria a menosprezar o trabalho de escrita do Rui Nunes, que é dos escritores que eu mais admiro neste país. Ok. Está respondido, Manela? Está respondido, está. Pronto, tu recusas a literalidade da associação de uma imagem a um texto, porque isso limita quer o texto, quer o próprio fotógrafo. Já Claro. não temos duas criações, temos uma ilustração de uma criação, se é que isso seria possível. Sim. Yeah. Sim, Ótimo. é isso. Portanto, à vontade, podem vir perguntas. Olha, está aqui um espectador ou zero, ou nós geralmente não aceitamos este uso de alter egos que não sejam os nomes das pessoas, mas que diz assim: este trabalho do Walter Vinagre tem uma visceralidade que espelha bem a obra literária de Rui Nunes. O autor está de parabéns. Há aqui, portanto, ele fala aqui, portanto, verdade seja dita, eu não conheço a obra de Rui Nunes, portanto, fico aqui
este desafio de procurarmos, não é? Quer dizer, estamos a conhecer a obra do Walter Vinagre e não sabemos aquela que lhe deu, pronto, ficamos curiosos, até pela maneira como tu falas Sim, deste autor, e portanto aqui fala nesta visceralidade. Tu concordas concordo, com esta designação? Então explica lá. concordo, É. concordo. Eu explicar não explico, mas foi isso que eu fui dizendo através deste quase poema longo, enquanto fui falando nas imagens. De facto, o que me interessou na construção deste trabalho é esse lado visceral da escrita do Rui e o meu lado visceral também nas minhas imagens, portanto, creio que também não vale a pena recorrer a muito, basta olhar para os últimos 3 ou 4 projetos que eu montei e que pus em livro, para se perceber muito desse lado, digamos que mais visceral, mais rasgado, mais politicamente empenhado, se quisermos. Olha, aqui a nossa amiga Eliane, do Brasil, diz que é o visceral da política e das consequências do uso do poder. Também achas que é isto? Também pode ser isso. Eu, quando falei nesta questão da política enquanto uma atitude nobre, em contraponto com esta política ignóbil que temos tido, de um que já foi, portanto, do Trump, de um que ainda está, Jair Bolsonaro, de um que ainda está ou 2, ou 3, ou 5, se quisermos, nos ex-países do leste, com o ditador da Turquia, com todos os novos Vox e alguns PPs no país vizinho, com a Le Pen em França, com tudo isto que de facto eu sinceramente, depois do 25 de Abril, acreditava e acreditei durante anos que não iríamos ter à porta, se quisermos. E isso incomoda-me muito. Incomoda o Rui Nunes, porque toda a sua escrita tem muito a ver com isso. E incomoda-me muito enquanto criador e enquanto cidadão. Nunca é demais a gente usar tudo o que quisermos e tudo o que tivermos à mão para denunciar estes, uns de pacotilha, outros bem perigosos, ditadorzinhos, e outros aspirantes, como aqueles que temos dentro deste país, como eu costumo dizer, chega de para lá. Portanto, há aí também há um comprometimento. Tu achas que, portanto, há um certo comprometimento, neste caso do Rui Nunes, também da tua obra. É assim, pelo Rui Nunes eu não posso falar, obviamente, mas aquilo que eu conheço da obra dele e, sobretudo, a obra que toca em relação às questões últimas das guerras civis nos países bálticos, portanto, na Jugoslávia, Montenegro, e a questão da Segunda Guerra Mundial, portanto, sobretudo com os campos de extermínio maciço, Dachau e Auschwitz, obviamente que sabemos do que é que falamos, não é? E sabemos quais são os comprometimentos das pessoas quando usam de uma forma de arte, sem ser a fazer panfletos, para falar de coisas sérias e, sobretudo, para nos pôr a pensar. Eu acho que é muito mais interessante nós termos coisas que nos podem pôr a pensar do que estarmos a fazer panfletos. Eu, com este meu trabalho, sobretudo, quis quem pegue nele, que olhe para as imagens
como noutros trabalhos meus anteriores, que leia as imagens e que faça a sua interrogação se quiser. Não imponho nada, eu tenho a minha visão, tenho o meu ponto de vista e obviamente que sim, e neste trabalho sim, também é um ponto de vista politicamente muito empenhado. Mas obviamente não estou aqui, não escrevo lá nada, portanto só inscrevo para quem quiser e souber ler. Uhum. Temos aqui este comentário a dizer: a natureza fragmentária da fotografia parece ser a linguagem perfeita para dialogar com a obra do Rui Nunes. Achas que há este... Eu penso que essa natureza da fotografia não é só com a obra de Rui Nunes, obviamente. Portanto, ela pode dialogar com muitos escritores, com muito poeta. Portanto, escritores, sejam eles dramaturgos, sejam eles poetas, sejam eles romancistas, sejam ensaístas, se quisermos. Portanto, mas também podem dialogar com as outras artes, podem dialogar com a escultura, com a pintura, com a fotografia também em si, podem-se criar diálogos, como podem dialogar com o cinema, Eu sobretudo acho que a fotografia ajuda-nos a dialogar com a vida. Muitas vezes através da morte, sim. Muitas vezes através da violência, sim. Muitas vezes através do amor, também. Eu acho que é isto que é importante. É quando nós fazemos um trabalho, saber porque é que o fazemos e que carga é que nós podemos dentro. Ou seja, eu, no meu trabalho, tento sempre uma coisa que é, eu tenho que lá ter, para além do coração, tenho que lá ter as tripas. Só não vale a pena, sinceramente. É um pouco digamos que é este o meu, não é estatuto, é a maneira de estar na fotografia. Mesmo quando faço coisas aparentemente mais bonitas, se quisermos, ou mais limpas. Eu digo que é aparente, porque obviamente eu sei o que é que tem lá por trás delas todas. E o meu próximo trabalho tem muito a ver com isso. Mas pronto, é. Chama-se Homem Morto Passou Aqui. Depois a gente fala disso. Outro dia, não hoje. Não é? Pronto, e até é um bocado como não é um contraponto, mas dando o outro lado, retomando atrás, temos aqui um comentário que é: há uma dimensão de obscuridade e silêncio que emanam das tuas fotografias. E diz que é o mesmo negrume e silêncio Rui Nunes. Eu Sim, acho que, portanto, esta pessoa que conhece a tua obra e a obra de Rui Nunes sim. liga, mas o teu trabalho existe independentemente, quer dizer, ele existe por si e Uhum, diz-se também com essa autonomia de ser um trabalho teu, autoral. uhum. Não podia ser de outra maneira, Sim. não é? Eu não ia pôr fotografias em cima dos textos do Rui Nunes. Porque de facto acho que fazendo isso seria atraiçoar a escrita do Rui Nunes e seria falhar o meu trabalho, Uhum. não é? Mas reconheço que muitos dos silêncios gritantes, se quisermos, que perspassam a obra do Rui Nunes, modéstia à parte, também estão no meu trabalho. Eu utilizo muito mais o silêncio do que a gritaria. Eu interessa muito mais um lado, sim, silencioso, não vou usar outra palavra. Eu interessa muito o silêncio nos meus trabalhos. A ausência de ruído, de qualquer ruído. Interessa-me muito marcar esse lado de introspeção, se quisermos. Eu penso que também só o conseguimos através do silêncio. Sim. Olá, boa noite. Se calhar aproveitava também para, não é bem fazer uma pergunta, mas se calhar partilhar aqui também uma inquietação. Antes de mais, também dar-te os parabéns e agradecer também a presença do Walter, mas também perguntar como é que
fazendo fotografia, portanto, ou utilizando este médio, não é? Que é criar imagens, é um maior grau de conexidade com o real, como é que se consegue, de alguma forma, fotografar invisíveis? Portanto, como é que é isto, seja o silêncio, seja a morte, seja ideias mais abstratas, e utilizando um médio que tem um nível de representação com a realidade muito aproximado, independentemente de não estamos aqui numa questão de se a fotografia é o real ou se não é o real, ou se podemos classificar uma obra como documental ou não documental, embora ficcionada ou não. Como fazer isso? Olha, sinceramente, não sei responder. Eu acho que é assim, a fotografia tem um grau de imponderabilidade muito grande, mesmo muito grande. Eu sempre que tentei fazer uma coisa direta, estampei-me. Portanto, nunca saiu nada de jeito. Ou seja, nada que eu achasse que podia ser utilizado para aquilo que me estava a ser pedido. E isso, pronto, se calhar tem a ver muito, portanto, se calhar essa é uma das minhas marcas, que é nunca estar a plasmar, se quisermos, aquilo que nós vemos na realidade. Sempre me interessou muito o lado obscuro, se quisermos, mas sempre me interessou muito o lado mais sombrio e mais escondido que a realidade nos mostra. É precisamente o lado de trás que me interessa e não o seu frontispício. Interessa muito mais os interstícios do que as paisagens abertas. Mesmo quando faço paisagem aberta. Interessa muito esse lado. E pronto, isso ok, tem a ver comigo, tem a ver com a minha maneira de trabalhar desde sempre e pronto, provavelmente é a minha marca, não sei. Outros dirão. Mas é difícil. Eu penso que é praticamente impossível fazer uma boa imagem para responder diretamente a um plasmar de digamos, se quisermos, temos de um lado um espelho com o texto e do outro lado a imagem e elas rodarem como se estivessem num carrossel. Não sei se resulta, sinceramente. Ou se montarmos assim talvez resulte, porque ninguém vê nada. Obrigada. Nada. Portanto, eu acho que não respondi, mas vai-se desculpar. Não, mas coloca questões que são de facto muito, eu diria, inquietantes. O espectador levantou a mão a querer falar. João, dás som? Acho que a mão era a minha, não Foi sei. engano. Não, não era a João, não. Mas, de qualquer maneira, ele diz o seguinte: há uma aparente simplicidade nas imagens, nas tuas imagens, que nos ilude. O teu trabalho, o trabalho do Walter, não aparenta responder a tendências e ou modas. Achas isto? Quer dizer, claro que achas isto, porque não ias dizer É não. assim, eu achar não acho nada porque só estou à procura de imagens. Ou seja, eu normalmente faço, assim, se há alguma coisa na dita fotografia europeia que me interessa muito, já não sei se foi o Cartese, se foi qualquer um deles que disse, que eu não procuro imagens, são elas que vêm ter comigo. Uhum. E é isso que eu faço quando estou a fotografar. Eu não procuro nada, absolutamente nada. Também não ando perdido, mas a verdade é que quando temos uma ideia na cabeça, as respostas vêm ter connosco.
não é? E muitas vezes elas não vêm em forma de imagem. E agora o trabalho depois é dar-lhe corpo, ou seja, dar-lhe a imagem. E esse, por vezes, é que é o maior desafio que eu me ponho a mim mesmo. Não é? Eu não gosto de ceder a facilitismos, mas também estou totalmente do lado contra do sofrer pela arte. Essa coisa de que a arte tem de ser uma coisa sofrida. Pá, eu costumo dizer que isso talvez no tempo em que o ópio ainda tinha chumbo, o absinto, não, o absinto ainda tinha chumbo, talvez admitisse que o ser artista era uma coisa muito dura. Agora, é pá, nós somos autores, nós somos fotógrafos, no meu caso sou fotógrafo porque quero, ninguém me obrigou, e faço o tipo de trabalho que faço porque é aquilo que eu quero fazer, ninguém me obriga. Ou sobretudo, o trabalho que eu faço, tirando algumas encomendas, obviamente, os projetos pessoais que eu tenho, não sei se alguém estaria a pensar neles alguma vez, ou se teria coragem de os propor a quem quer que seja. Portanto, porque de facto é isso, quer dizer, enquanto fotógrafo, enquanto autor, eu trabalho com a minha cabeça, e trabalho com o meu universo, trabalho com o meu entorno, sim, mas trabalho com um lastro de experiência largo, não é? E de incómodos muito grandes, e de perguntas políticas, filosóficas, por vezes muito complicadas a mim mesmas. E muitas vezes tento responder. Pronto. E se algumas vezes vou à história para dizer que ela não está contada, ou está esquecida, por outras vezes tenho esta oportunidade de criar imagens ou ir ao arquivo buscar imagens para responder a uma série de questões que nem eu próprio muitas vezes tenho bem formuladas dentro da cabeça. E só quando espalho a coisa na parede ou no chão é que vou andando. Como eu disse no início, e tenho, de facto não tenho aqui à mão, ou espera aí, eu tenho aqui outro computador, talvez tenha aqui, espera aí. A ver se tenho aqui o que eu escrevi. Onde é que tu andas? Pimba. Tá, pronto. Então eu vou fazer uma coisa. Vou ler o texto que eu escrevi para mim mesmo, portanto não é um texto que não está no livro. Eu também, quando apresentei o trabalho pela primeira vez, porque nós estivemos em residência artística depois com todos os autores, quer a nível da performance de dança, quer a nível dos fotógrafos, em que mostramos os trabalhos e alguns acabaram por terminar o trabalho nessa residência em Montemoro Novo, no espaço Rui Horta. Eu levei um texto que era a minha bengala, e que também, diga-se passagem, para eu nisso não podia estar nessa residência, e então eu estava sozinho, e pronto, criei este texto quase como uma companhia. Então é assim, boca. Pela boca entra o que nos é necessário e vital à nossa sobrevivência, ar e alimentos. Pela boca também nos entra a morte, através de vírus, bactérias e venenos. É pela boca que nos saem ordens de morte e palavras de vida. É pela boca que nos saem expressões de repulsa e ou de admiração. É pela boca que nos saem os livros que lemos e que vemos. A boca não só é um dos nossos órgãos vitais, como é, também, o lugar central da representação em palco e o lugar, entre aspas, das imagens por mim pensadas e realizadas. Boca é o lugar central do meu trabalho a partir dos livros de Rui Nunes e do mundo que nos rodeia. Pronto, escrevi isto em 22 de abril de 2020. Foi esta a bengala. Ótimo. E acho que esse texto
Portanto, ilumina muito também do que tu dizes, embora tu digas muito mais do que aí está. Sim, eu Agora, depois disto já tive muito tempo a pensar. claro, 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 claro. Mas há aqui a Estela Rodrigues que diz, e uma grande vantagem também desta sessão, e que importa tu dizeres na associação, na terceira pessoa que te fez este desafio, é que ficou aqui uma grande curiosidade de conhecer a obra do Rui Nunes, portanto, Bem merece a pena, garanto-vos. ora bem, e precisamente a Estela Desde a poesia ao ensaio. Apanham o que quiserem. Rodrigues, Há livros fundamentais, mas eu também não os vou dizer. Pronto. pronto, mas o que vamos fazer, depois ao fazer um post sobre esta sessão, de certeza vamos procurar na net elementos, dados para criar E há. esta vontade ou espalhar esta vontade que se sente aqui, não é? Esta curiosidade para outras pessoas. Mas a Estela diz, mas essas imagens valem por si, no enquadramento da sua unicidade e foco, seleção das paragens ou estações, ausência de ruídos sensoriais, mas sensitivos, olhar para dentro como se não houvesse um fotógrafo por fora. Eu tento ser invisível. É isso mesmo. Aquilo que eu tento é ser invisível. Às vezes consigo, outras vezes não. Mas sim, é o que me interessa mais nos meus trabalhos, é não estar lá. Não é? Aliás, há comentários que referem a tua um trabalho individual, um trabalho autónomo, independente e, pronto, e que mantens um lugar na fotografia que não se encontra muita gente com o perfil que tu tens, inclusivamente esse engajamento que tu há bocado referiste, que não é panfleto, mas que é um compromisso, não é? Claro, claro. E eu diria até um termo leal, não é? Porque às vezes tenho quase a certeza que esse tipo de postura que tu tens te pode trazer alguns desconfortos, não a ti, mas que te podem trazer algumas situações que têm a ver com isso, mas tu continuas a ser. Olha, Manela, trouxe-me antes de 25 de Abril, trouxe-me depois de 25 de Novembro. Eu não estou nada preocupado com isso, sinceramente. Eu sei que não, mas é uma É assim, constatação. é mesmo assim, é mesmo assim. Eu acho que nós temos que ser cidadãos por inteiro. E só podemos ser cidadãos por inteiro se não abdicarmos. Agora, isto não tem nada a ver com fazer panfletos, Sim, sim, não é? sim. E eu, sinceramente, penso que tenho conseguido até hoje não fazer panfletos. Quando faço coisa. Quando faço um panfleto a sério. Pronto. Ainda sei trabalhar com stencil. Né? E com serigrafia, pronto. Mas não, eu acho que é isto mesmo. Mas, pronto, mas também não, assim, não tenho que estar a afirmar isto todos os dias, não tenho que ser não sei quanto. E sinceramente não estou nada preocupado, nem nunca estive nada preocupado que a minha posição política, que é conhecida e é pública, trouxesse algum desconforto para os meus trabalhos. Não. Eu separo muito bem juntando. Não é? Portanto, eu não tenho que estar em todos os trabalhos a afirmar o que quer que seja. Ou está lá ou não está. E quem quiser ler, lê. Quem não quiser, não lê. Não é? Porque se eu quiser fazer outro tipo, quando eu tenho tempo e quando penso que é importante ter outro tipo de engajamento, eu estou publicamente nesse engajamento e não estou com imagens, estou eu mesmo. Não é? Agora, não me encolho nunca, nem nunca me encolhi nos meus trabalhos por ter muitas vezes exposição pública partidária inclusive. Não. E acho que é esta liberdade que nos é fundamental. E é esta liberdade que eu penso que é interessante
que todos nós deveríamos, não deveríamos abdicar nunca dela, porque senão estamos a abrir caminho a coisas muito perigosas. Costuma ser resistir, denunciar, resistir. É isto. Mais uma vez, infelizmente, estamos nesse tempo outra vez. É verdade, é verdade. Alguém aqui diz ser invisível, mas nunca neutro. E as tuas palavras Já não acrescento mais nada. são mais que ditas. Aliás, isto não é uma pergunta, é uma, como é que se diz? É uma afirmação, é uma afirmação, é um reforço daquilo que tu estás a Sim. dizer. Uhum. Depois a Alexandra Cordeiro diz: admiro que não procuras imagens fotografa, mas dizia que elas aparecem na sua frente. Só um artista pode dizer isso. E sim, aqui também é criação, não é? Também. É isso. Pois, nenhum autor poderá ser neutro na afirmação da sua subjetividade. E dá os parabéns pela excelente sessão. E fazem falta mais autores assim, porque de facto não é muito comum, agora sou eu que estou a dizer, não é muito comum perfis como o teu. É verdade. É verdade. Não posso fazer mais nada. É um cumprimento, não é? Não me escondo atrás, é assim, não me escondo atrás de biombos, nem invento perfis falsos. Não é? Isto é muito assim, quer dizer, não... Pronto. Pá, eu de facto tenho quase 67 anos, porra, é muito tempo. Não é? Pá, não, eu não devo nada a ninguém. Quer dizer, se devo a alguns dos meus amigos, isso são questões de amizade. Agora, de facto, eu não devo nada a ninguém. E mesmo que eu acho que se devesse, também não tinha nada que me estar a esconder atrás de subterfúgios. E de facto já não tenho nem idade, como costuma dizer, nem estatuto para isso. Não vale a pena, não. De facto, a única coisa que me interessa é continuar a fazer os projetos que me interessam, aceitar aqueles que eu penso que são muito importantes fazê-los e seguir a minha vidinha, que é trabalhar, de facto, não é? E fotografar muito. A verdade é essa. Não é? O que quer dizer que muitas vezes fotografar muito não quer dizer que venham boas imagens, mas se não trabalharmos, pimba, não é? Se calhar vamos ao fundo. Ou então estamos a fazer coisas que ficam bem em qualquer sítio, não é? Talvez. Pois valem dinheiro, mas isso é outra história. E pronto, eu sou assim de facto, não. E gosto muito de cozinhar e comer bem. E estar com os amigos e conversar e estar bem disposto e de facto eu acho que nos trabalhos que crio sou eu, mas eu acho que sou um bocado mais bem disposto que aquilo que eu faço. Uhum. Mas pronto, é um pouco assim, mas o que é que se há de fazer? Não tenho outra maneira de ser nem de estar. Também já não vou inventar que acho que já não vou ter tempo. Mesmo que dure mais 30 anos, acho que já não vou ter tempo. Pois, é verdade. Não é? Olha, pronto, eu acho, alguém mais quer colocar alguma questão? Teremos mais 5 minutos. Eu acho que, pronto, houve vários comentários aqui e também fica aqui muito presente nesta sessão, que foi muito mais do que uma sessão sobre um trabalho de fotografia, não é? Eu acho que foi de facto uma sessão sobre um trabalho de fotografia. Foi, mas não foi só. Acho Não, que acabaste foi só. Não, mas o que eu Porque quero dizer... falar de fotografia, ou falar de culinária, ou falar de amor, ou falar da morte, ou falar de... é falar assim. É só à meia-noite. Não é? Sim, É falar assim. Não é estarmos escondidos. claro. É. Eu não diferencio as falas de um sítio e do outro. Se temos a oportunidade
nos expormos, que acho que foi aquilo que eu acabei por fazer, se temos a oportunidade de nos expormos, sinceramente, eu nem sempre o faço, porque acho que também, muitas vezes, não faz grande sentido. Mas quando eu aceito expor-me, eu não tenho biombos, sinceramente. E normalmente estou a pensar em voz alta, não estou com apontamentos nem rodriguinhos. Mas pronto, isso sou eu, não tenho discursos pré-concebidos. O que eu queria dizer é que nesta sessão aquilo que eu senti é que tu produziste um texto, quer dizer, tu produziste um texto, era nesse sentido, percebes? Pois, eu sou fotógrafo porque fui incapaz de escrever. Pronto, está bem. Eu quando vi que não era capaz de escrever, que para escrever para escrever um texto de 20 linhas, eu demorava 3 dias e ficava todo partido, eu disse, não, acabou-se, não vou escrever mais. Não é? Portanto, e fui abandonando várias coisas até que cheguei à imagem fixa, mesmo tendo passado por uma imagem em movimento. Mas eu cheguei à imagem fixa por opção e por descarte de várias questões. Portanto, não foi isso. E de facto eu acho que sim, eu acho que fotografo para não escrever. Olha, gostei, sim senhora, gostei. E diria mais, eu sou de filosofia, este trabalho também poderia levar a múltiplas elucubrações, aqui no bom sentido da palavra, reflexões filosóficas. No sentido Leiam o texto da Eunice Nunes, no livro, eu acho que é um texto muito bom, sinceramente. Ok. Eu fiquei muito agradado quando ela mandou o texto. Fiquei agradado não foi por ser um texto para mim, foi se eu tivesse lido para um corpo de imagens de uma outra pessoa daquela maneira, eu ficaria agradado igualmente, não é? Porque reconheço quando alguém elabora um texto que não tem sido direcionado para as imagens ou direcionado para outra coisa e que consegue elaborar um texto inteligente, inteligível. Sim, nem sempre acontece. Pois. Pronto, e eu tenho que este texto da Eunice não só é inteligente como é inteligível. Ótimo. Tá. Olha, acho que acabamos da melhor maneira a referir os textos que deveriam ser quase todos inteligentes e inteligíveis ao mesmo tempo. E agradecer-te em nome do Mira e de todos nós que estamos aqui. Eu agradeço a paciência de me aturar durante 1 hora. Não, foi muito bom e foi mais de 1 hora, mas sim, foi. E agradecer-te muito e vamos continuar a seguir-te e já estás convocado logo que tenhas outro trabalho, vires falar connosco e um dia destes deixamos virtual. Olha, então é assim, publicamente vou-te dizer o que a terceira pessoa disse. Então diz. As posições deste trabalho estão livres para ser expostas. Pronto, então vamos cá. Eles disseram, vê lá se dás um recado. Eu disse, vai ser online. Ora, mas muito bem, vamos cá pensar nisso. Estão produzidas, portanto, quer as minhas, quer as da Susana, quer as do Rui. Ótimo, bom saber. Em conjunto ou individualmente, estão disponíveis para quem basta entrar em contato com a terceira pessoa e ver quais são as condições da exposição. Mas estão produzidas, estão prontas, estão livres. Estão dentro de caixotes. A agenda que esta pandemia fez deslizar tudo. Sim, eu sei. Vamos a isso. Olha, a todos muito obrigada. Para a semana vamos ter aqui o Flávio Andrade com também um livro e já temos Eu já vi, Flávio. Que bom. Lá, que eu já vi. Ótimo. Olhem, uma boa noite e Walter, foi mesmo um prazer muito grande e vamos todos. Igualmente, boa noite a todos e pronto, até um dia destes. Até um dia destes. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.